Eu tinha um discurso preparado, mas tenho a impressão que vou deixar falar o coração, porque penso que este encontro é muito motivador para cada qual diga o que vai sentindo no fundo de si mesmo. E a primeira palavra vai para o Presidente Cavaco Silva. Ajusto o título aqui presente. Porque, como foi recordado pela doutora Isabel Joné, há precisamente 10 anos, no dia 10 de outubro de 2006, aqui esteve a lançar a Bolsa do Voluntariado. Mas não lançou com discursos, não lançou com palavras, lançou com um gesto muito simples. Inscreveu-se como o primeiro voluntário da nova Bolsa. E fê-lo no âmbito de um roteiro preocupado com a inclusão social, em que precisamente uma das jornadas tinha a ver com o papel do voluntariado e a inclusão social. E há um duplo significado enorme nesse gesto. Primeiro, porque os gestos valem mais do que as palavras. Valem 1000 palavras. E o gesto da inscrição pelo Presidente Cavaco Silva valeu, do ponto de vista de responsabilidade política e social, por muitas palavras. Segundo, porque a memória das pessoas é curta, há que reconhecer que em 2006 lançar um roteiro preocupado com a inclusão social, quando o mundo não tinha ainda conhecido a crise que conheceria, e Portugal o agravamento da crise que também conheceria, representa uma percepção, uma sensibilidade social muito aguda. Estamos a falar há 10 anos. Há como que uma antecipação de um problema que já existia na sociedade portuguesa, mas temos alguém, a mais alta figura do Estado, que compreende esse problema, que assume esse problema como prioridade política e social e que dá o exemplo, inscrevendo-se como voluntário. E essa é a homenagem que deve ser hoje prestada. Nós, portugueses, somos avaros em homenagens, exceto por morte. Depois de morte, as homenagens fluem a um ritmo verdadeiramente avassalador. Aqui, felizmente, é em vida e de magnífica saúde que é prestada esta homenagem, que é do atual Presidente da República, mas penso que é de todas e todos que aqui estão. Como, aliás, já disse a doutora Isabel Joné. Mas eu devo acrescentar que, além de haver esse gesto, houve logo a seguir um outro gesto. A doutora Maria Cavaco Silva inscreveu-se como número 2, como voluntária número 2 na Bolsa de Voluntariado. Isso deve ser também realçado. Nas voltas que tem dado pelo país e nos contactos com instituições dedicadas à solidariedade social, só tenho ouvido palavras de encómio em relação à atividade da doutora Maria Cavaco Silva. Não se trata, portanto, apenas de o Presidente Cavaco Silva ter assumido uma prioridade política, trata-se da doutora Maria Cavaco Silva ter, no dia-a-dia, no cotidiano, tido um papel fundamental no apoio, no conforto, no ânimo, no incentivo a milhentas instituições sociais. E essa é a segunda homenagem que deve ser prestada. A terceira homenagem tem a ver com as duas anteriores, a todas e a todos os voluntários. Começaram bem, começaram com uma ótima inspiração. O primeiro e a segunda. Mas podiam ter ficado por aí, podiam ter ficado por poucos voluntários. Não, são milhares de voluntários. E como aqui foi dito, vai a caminho de 2000 instituições que estão em permanente contacto, não apenas com a Bolsa de Voluntariado, mas com a entreajuda. Ora, esta viragem é uma viragem histórica na sociedade portuguesa. Há bocadinho, eu penso que posso dizê-lo em voz alta, falava com a doutora Maria Cavaco Silva e estávamos a dizer que é pena que todos estes factos não tenham a repercussão pública que merecem. Mas nós sabemos que, eu sei por experiência na comunicação social, que a patologia tem mais sucesso do que aquilo que é normal ou do que aquilo que, mesmo quando ultrapassa a normalidade, não tem o aspecto patológico. Mas o que é facto é que houve uma viragem na sociedade portuguesa. Nós tínhamos
uma rede de apoio social baseada na família e na vizinhança, que era própria de um país rural, que depois foi transposta essa rede para o piso urbano e metropolitano. E durante algum tempo, com o papel de instituições, como por exemplo a Igreja Católica, e de várias outras instituições, escolares, sociais, culturais, pôde ir fazendo face aos problemas comunitários. Mas houve um momento em que se sentiu que era necessário haver um salto qualitativo. O Banco Alimentar sentiu isso. A doutora Isabel Joné sentiu isso. Lembro-me ainda de conversas em que ela me dizia: é preciso formar voluntários, é preciso ajudar as instituições de solidariedade social na sua gestão administrativa, económica, financeira, atualizando-se, adaptando-se ao mundo digital, apontando para mais jovens e, portanto, sendo ainda mais nacional, global, transversal, interclassista e interetária. E entreajuda surgiu com essa preocupação, desse apoio. E a Bolsa do Voluntariado surgiu como complemento a essa iniciativa. Quer isto dizer que a família é menos importante? Não quer. Quer isto dizer que a família não teve um papel fundamental durante a crise? Não quer. A família, até em alguns casos, voltou a ser família ampla. Se reuniram na mesma casa avós, pais, filhos, netos. Quer isto dizer que as instituições que tinham tido um papel fundamental perderam esse papel? Não. Quer dizer que houve novas instituições e uma nova forma de resposta e de organização e de sistematização que está aqui presente. E ao percorrermos esta garagem, adaptada a um mundo de resposta a problemas sociais, nós ficamos maravilhados com o que foi feito em 10 anos. Porque é uma máquina monumental. Olha-se, estão prontas as saídas para quem chegar hoje ao meio-dia, às 2, às 3 da tarde, amanhã, depois da manhã, instituição por instituição. Permanentemente voluntários estão a separar e a recuperar e a encaminhar para reutilização o que é recebido de mecenato, o que é recebido de tantos contribuintes que também merecem hoje o louvor devido. E esse vosso mérito, voluntárias e voluntários, é enorme. Quem já fez voluntariado? A doutora Maria Cavaco Silva é um exemplo. Eu modestamente também, mas num domínio diferente, que é o voluntariado em cuidados paliativos, não é a mesma coisa. Mas é a mesma ideia geral. O voluntariado é um desafio que o Presidente Cavaco Silva intuiu cada vez mais importante na sociedade portuguesa. É mais importante e mais necessário hoje do que era há 10 anos. Vai ser mais necessário daqui a 10 anos. Por um lado, com o alongamento da esperança de vida, por outro lado, com a disponibilidade de jovens, com a ligação às escolas, às universidades, começando mais cedo. Mas a quarta homenagem a prestar é a entreajuda em si mesmo. E na entreajuda é difícil não distinguir o papel liderante da doutora Isabel Joné. Há quem goste do estilo da doutora Isabel Joné, há quem não goste. Eu gosto. Mas há quem não goste, nós sabemos na sociedade portuguesa. Ela às vezes desajuda um bocadinho, não é entreajuda, desajuda um bocadinho, porque quando tem a boca ao pé do coração, diz aquilo que entende que deve dizer e que não é politicamente correto, ou não é socialmente correto. E aí desajuda um bocadinho. Mas as pessoas devem olhar, não tanto para uma ou outra palavra, mas para o exemplo de vida, que é excepcional. É excepcional. Não é que não haja, felizmente por esse país, muitos mais portugueses que tenham o mesmo dinamismo, a mesma preocupação social, o mesmo desejo de agir. Mas que facto é que ela reuniu uma equipa, criou uma primeira obra, o Banco Alimentar contra a Fome, que se converteu depois numa federação de bancos alimentares contra a fome. Lançou a entreajuda para fazer a ponte com milhentas instituições de solidariedade social. Animou e anima a Bolsa de Voluntariado. E não parou, ainda por cima com um ar jovem, que nos envelhece a todos, porque
que é muito deprimente ver alguém com tanto a fazer, está cada vez mais jovem. Passam 10 anos e ela parece que tem menos 10 anos do que tinha há uma década. E essa é uma homenagem que se lhe deve prestar e que penso que a República Portuguesa oportunamente prestará galardoando-a, mas que completa a homenagem aos voluntários e a todos que puseram de pé esta obra. E foi isto que, à margem do discurso, que tinha, aliás, um barómetro e tinha coisas inteligentíssimas que os assessores preparam com muito trabalho para depois não serem ditas, mas... e depois ficam muito mal dispostos, ficam muito indispostos e perguntam o que é que estão a fazer na Casa Civil. Bom, mas era impossível não dizer aquilo que o coração mandava que se dissesse. E termino por onde comecei. Alguém disse há pouco, mas tantos presidentes juntos. É bom. É bom. É bom. Nos países democráticos considerados mais avançados, embora de quando em vez, dando alguns exemplos que nos fazem ter dores de cabeça sobre o seu futuro e o nosso, nesses países há a boa tradição da continuidade do Estado, está representada na presença dos sucessivos titulares da chefia do Estado em momentos essenciais para a vida comunitária. É um bom exemplo. Porque as pessoas passam, o Estado continua. Mas aqui é um magnífico exemplo por outra razão. Porque permite ao atual Presidente da República homenagear o seu antecessor. E dizer aquilo que só com a perspectiva do tempo se aprende a poder dizer. Mas aqui é 7 meses envolvidos, apenas, que é agradecer-lhe o ter sabido compreender o que se passava na sociedade portuguesa, ter sabido eleger a inclusão social como tema do primeiro roteiro presidencial e ter sabido dar o seu próprio exemplo no lançamento da Bolsa de Voluntariado. A memória não prescreve, a memória do atual Presidente da República não prescreve, a memória dos portugueses também não prescreverá. Muito obrigado.